Essa informação é importantíssima falar nesse vídeo de hoje, porque quando a gente faz aquelas simulações do vídeo mostrando imóvel, a gente fala, ó, se você der 10% de entrada, então 10% de entrada é para se você é português, se você tem título de residência permanente, ou se você tem um título de residência aqui em Portugal há pelo menos 4 anos, seja de qual país você for, você entra nessa margem, 10% de entrada e financiamento de até 90%. Se você for de outro país da União Europeia que não seja português, 80%. Então tem que dar 20% de entrada e a documentação é basicamente essa que a gente já falou aqui ao longo, IRS, tem que ter pelo menos 1 ano aí de IRS e os 3 últimos contra-cheques. E agora vamos falar para brasileiro, que eu acho que é o que a maioria quer saber. O pessoal do Brasil, a gente falou que dava para financiar do Brasil, o pessoal ficou no alvoroço aí. Muita gente perguntou, né? Então vamos trazer as informações do que precisa. Se você estiver no Brasil e você quer fazer um crédito aqui em Portugal, vamos falar um pouquinho do que precisa, pessoal. E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E hoje eu quero responder a uma crítica que eu recebi de forma muito positiva, inclusive, e vou trazer em forma de conteúdo para tentar responder todas as suas dúvidas sobre financiamento de imóvel aqui em Portugal, pessoal. Pois é, não foram uma nem duas perguntas, foram muitas, com dúvida em relação a eu consigo financiar estando aí em Portugal, eu consigo financiar em outro país da Europa, eu consigo financiar do Brasil? E nós respondemos que sim, mas não falamos as condições, não especificamos, né? E muita gente ficou com essa dúvida e veio me perguntar, então decidimos trazer esse conteúdo em formato de vídeo aqui no canal, que é para você sanar todas as suas dúvidas e saber se você é elegível para um financiamento aqui em Portugal. Para não ficar aquela coisa, né? Respondendo de um por um, acaba que às vezes, de fato, quando eu faço isso, até é meia culpa da gente, de fato faltou essa informação. Quando a gente mostrou o imóvel, não falou dessa parte, então esse vídeo vai ficar eternizado para você. Lembrando que é muito importante já falar no começo do vídeo, todas as condições que nós vamos falar se aplicam agora, se você fosse de repente comprar um imóvel agora aqui em novembro, dezembro de 2021, porque essas condições são reavaliadas aí trimestralmente, mensalmente muitas vezes, então pode ser que no futuro isso seja mudado, então é importante que você chegue junto a um gestor de crédito, a um banco, para tirar todas as suas dúvidas pontuais. Sim. Vamos falar em termos gerais, claro que há casos específicos e várias situações específicas, mas vamos falar aqui em termos gerais de tudo. Então nós marcamos uma reunião com o gestor de crédito imobiliária, altamente gabaritado, conhece de tudo, o maior conhecedor de crédito de todos os bancos que você possa imaginar aqui de Portugal, para tirar todas as informações, juntar as informações que você deixar no comentário e vamos fazer em forma de vídeo passo a passo para você hoje. Junta a família todinha, vem-se embora acompanhar com a gente, o capítulo tá super massa. Mas antes de tudo, quem é lindo? Já começa deixando aquele super like. E se você não é um povo lindo, junta a família, venha pra cá, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia, beleza? 18 2 no Brasil, 21 2 aqui em Portugal. Agora vamos lá, vamos conversar passo a passo pra você como é que funciona o financiamento de imóveis aqui em Portugal. Amo, família. E da alegria. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. Povo lindo. Portugal diário. Então vamos começar a nossa aulinha de hoje por questão didática, para ficar mais organizado, tá? Nós vamos dividir o vídeo em 3 blocos. A primeira parte nós vamos falar sobre portugueses e residentes permanentes aqui em Portugal ou que tenham pelo menos 4 anos de autorização de residência. Isso não conta o tempo que você não tenha o título de residência, isso é muito importante salientar. Tem que ter 4 anos de título de residência, seja por estudo, por trabalho, D7, de investidor, empresário, qualquer um desses, tem que ter 4 anos, ou permanente, ou ser português. Isso é o primeiro grupo. Sim. O segundo grupo são os europeus, são as pessoas que têm cidadania italiana, as pessoas que moram na Alemanha, em qualquer país da União Europeia e que não tenha documento português, que não tenha nacionalidade portuguesa. Quem não tem nacionalidade portuguesa. E o último grupo, vamos falar para pessoas que de fora, mas mais especificamente para brasileiros, que é a maioria das pessoas que nos acompanham, para pessoas de outros países, Argentina, Venezuela, Colômbia, outros países que não são da União Europeia, aí são casos realmente que tem que ser levado em consideração. Vai variar de acordo com a política, com a moeda cambial, como tá. São muitos pormenores que têm que ser avaliados individualmente, um a um. Se for o seu caso, realmente entre em contato com a gente que a gente pode ver para você. Mas vamos lá, Bezão, vamos para o primeiro ponto. O que é que precisa? O que é que eu preciso saber? Qual pergunta que você precisa se fazer agora para ver se você tem condições de comprar um imóvel aqui em Portugal, Bezão? Pois, para ter uma análise de limite de crédito no banco, o banco ele leva em consideração vários fatores e os mais importantes são se os dois trabalham, se os dois são efetivos ou se um dos dois é efetivo, ele
Pede também o IRS do último ano, que é o imposto de renda aqui em Portugal, e os últimos três recibos, os últimos 3 contra-cheques que provam aí os seus rendimentos mensais. E tem uma ressalva importante aí, porque você pensa assim, então eu tô trabalhando há 2 anos, já sou efetivo. Você tem que ver se no seu contrato fala que o seu contrato é com o termo certo, se realmente ele é efetivo. Porque tem pessoas que trabalham 2 anos, até 5 anos aí, e as empresas vão ter aquela coisa, trabalha 6 meses, renova por 6 meses, às vezes nas horas das contas, isso acontece, tá? Não sou eu que estou inventando a roda, as pessoas às vezes demitem, depois recontratam para não fazer o contrato efetivo. Então, assim, tem que realmente ter contrato efetivo, pelo menos um dos dois. E se caso não for o seu caso agora, caso não for o seu caso, ficou horroroso. Mas se não for o seu caso agora, você pensa assim, será que eu tenho um fiador? Será que eu tenho, de repente, uma pessoa da minha família que tem condições de ser meu fiador? Porque se, de repente, você não tiver um contrato efetivo aí, você pode ter essa opção também de ter um fiador, que é uma coisa para se levar em consideração. O banco pode pedir a você um fiador. E se você não tem um trabalho efetivo, mas trabalha com um recibo verde, o banco vai levar em consideração 70% dos seus rendimentos, tá? Então faz de conta que você faz 1.000 euros, né, de média de recibo verde, o banco vai levar em consideração que você recebe em torno de 700 euros de taxa que você consegue aí. E dessa taxa você vai levar em consideração a taxa de esforço, que é a taxa que você consegue pagar, Visão. Pois é, a taxa de esforço ela é calculada basicamente com 50% do ordenado líquido, tá? Até 50%. Até 50%. Isso é o limite do limite do limite, mas pense em 1/3, tá? Pense em 1/3. Pois é, normalmente é entre 30% e 50%, 50% é realmente o teto para a taxa de esforço. Tá, então fazendo de conta que você ganha 1.000 líquido, tá? Você vai levar em consideração aí, vamos levar em consideração 30%, que é uma coisa mais, seria 300 euros de parcela. Aí de repente você tem um crédito pessoal que paga 100 euros. Você só pode pagar 200 euros de parcela. Você pegou um iPhone financiado da Mel e paga 30 euros por mês, por exemplo, já baixa 30 euros por mês. Você comprou um carro financiado e paga 150 euros por mês, já baixa 150 euros por mês. Daí a importância de você fazer realmente o planejamento a longo prazo e saber que todas as despesas que você contrai aqui em Portugal, elas são dedutíveis da sua margem, do quanto você consegue pagar de parcela. Isso se chama taxa de esforço. Exatamente. Então, quanto mais você contrair crédito, seja de qualquer coisa, e aqui em Portugal é qualquer coisa, deve no cartão de crédito, deve qualquer coisa, tudo isso vai baixar a sua taxa de esforço. Então é importante que você tenha tudo isso em consideração. Quer comprar um carro? Quer fazer um crédito? Faça depois de ter sua casa, porque antes dela você está minimizando as suas capacidades de conseguir um imóvel que você sonha. Pois é. Então, para português é importante ter a ressalva aí que consegue fazer um financiamento de até 90% do valor, tá certo? Então isso é muito importante de falar, Lisão. Pois é, para os europeus o que muda é que esse valor vai cair para 80%. O teto é 80% para financiamento do valor do imóvel. Essa informação é importantíssima falar nesse vídeo de hoje, porque quando a gente faz aquelas simulações do vídeo mostrando imóvel, a gente fala, se você der 10% de entrada, então 10% de entrada é para se você é português, se você tem título de residência permanente ou se você tem um título de residência aqui em Portugal pelo menos 4 anos, seja de qual país você for, você entra nessa margem, 10% de entrada e financiamento de até 90%. Se você for de outro país da União Europeia que não seja português, 80%. Então tem que dar 20% de entrada e a documentação é basicamente essa que a gente já falou aqui ao longo, IRS, tem que ter pelo menos 1 ano aí de IRS e os 3 últimos contra-cheques. E agora vamos falar para brasileiro, que eu acho que é o que a maioria quer saber. O pessoal do Brasil, a gente falou que dava para financiar do Brasil, o pessoal ficou no alvoroço aí. Muita gente perguntou, né? Então vamos trazer as informações do que precisa. Se você estiver no Brasil e você quer fazer um crédito aqui em Portugal, vamos falar um pouquinho do que precisa, Pesão. O banco ele vai pedir pelo menos 2 anos do seu imposto de renda do Brasil, então ele vai ver o que você declara. Ele vai levar em consideração suas poupanças, se você tem ações, ele vai pedir 6 meses de comprovante de renda. Então, por exemplo, você é um funcionário público no Brasil, tá? Você tem uma pensão no Brasil, você é um empregado, você tem uma carteira assinada, uma empresa, e ele vai pedir os 6 últimos meses de comprovante desses rendimentos, dessa sua atividade, desse seu emprego, para conhecer o limite que você tem, para conhecer a sua taxa de esforço que você pode fazer, para te conhecer, né? Porque no caso você não tem um relacionamento com ele aqui, não tem aqui em Portugal nada, né? Então assim, ele realmente vai tentar entender quem é você financeiramente. Então agora papo real mesmo, papo real, tio Michael, agora papo sério para você.
lembre que quando ele for avaliar o imposto de renda, ele vai avaliar tudo que você declarou, tá? Sim. Tudo que está declarado lá, que você declara, que você paga imposto. Então, aquilo que você não declarou, que acontece, né? Novamente, não estou inventando a roda. Aquilo que não está declarado não é levado em consideração. Então, que Michael, mas eu tenho, as pessoas já chegaram pra gente falando, eu tenho 4 casas alugadas, tá bem, tá no imposto de renda? Tá, não. Então, não é levado em consideração, tá bem? Se não está declarado, aquilo não é declarado, não pode ser utilizado. Então, não tem ônus sem bônus, não tem bônus sem ônus, na verdade, né? Você não tem como ganhar por todos os lados, né? Se é que se pode dizer isso. Pois. Mas, pronto. E o que muda é a taxa que o banco ele faz o financiamento. No caso, para portugueses, era 90%, europeus 80% e para brasileiros o teto é 70%. Tá? 70%, então tem que pensar pelo menos em 30% de entrada. Se está falando de um imóvel de 100 mil euros, para ficar mais fácil os números, você precisaria de algo em torno de 30 mil euros. Pois é, levando em consideração que são brasileiros que não têm a nacionalidade portuguesa, que não têm a título de residência e não têm nenhuma outra nacionalidade europeia, tá? Sim. Inclusive, pronto, é o caso de uma pessoa que tá no Brasil, agora a gente o Mozão tá fazendo para ela a compra lá do Brasil. Se de repente quer investir aqui, quer fazer um investimento, tá no Brasil, tem empresa, tá lá, tem casa alugada, tem tudo declarado, tá comprando agora, tá fazendo investimento aqui e nem quer vir para cá, quer fazer só um investimento aqui em Portugal, dá para fazer isso, de repente você faz o investimento, vai ficar pagando aí por mês 100 e tal de parcela e vai alugar o apartamento por 500 euros. Então, é um investimento. É um investimento para, de repente, para reforma, para apostadoria. Existe essa possibilidade. Então, o pessoal estava todo mundo perguntando, tem como? Tem. Só que tem essa ressalva. 2 anos de imposto de renda, 6 últimos contra-cheques e tem que dar 30% de entrada. A entrada é um bocadinho maior, visão. Pois. Tem banco que até pede 60%, né? Na verdade, então, assim... 40% de entrada, tá? 40% de entrada e financia só 60%. Então, vai depender um bocadinho, mas normalmente é 70% o teto. Então, voltando aqui pra gente finalizar, uma coisa que o crítico falou, que a pessoa que motivou, inclusive, a criação desse vídeo falou, é que a gente tava fazendo o vídeo como se fosse comprar pão e comprar um imóvel, não é assim, eu concordo totalmente com isso, por isso que eu fiz questão de trazer os passos. Se fosse comprar tão fácil assim, a gente já tinha o nosso. Então, assim, planejamento é uma coisa realmente a médio e longo prazo. Como é que a gente faz? A gente vai organizar 2022 completo, tá? Então você vai ter um ano todo de contribuição de imposto de renda, você vai ter um IRS completo de um ano, e ele vai ser uma base financeira para você conseguir fazer um crédito junto ao banco. Então você vai ter um ano todo de contribuição para 2022, para quando chegar no meio de 2023, entre abril e junho, você conseguir realmente fazer seu crédito. Então a gente vai se organizar todo mundo em 22 e no meio de 2023 todo mundo consegue ter nossa casa. Pronto. Vamos fazer um pacto coletivo, a gente se organiza coletivo. De fato, o investimento imobiliário é uma coisa que pronto, você está ali a pagar todos os meses, pode levar até 40 anos. Eu vi gente falando assim, mas 40 anos é uma vida toda, você só vai terminar quando morrer. Mas quando você morrer, você deixa de herança, que a gente sempre fala de herança, para os seus filhos. Seus filhos não vão precisar estar pagando arrendamento, não vão estar preocupados com isso. E aquele dinheiro que você investiu, um dia ele é seu. Não é como uma renda que você paga todos os meses, né? Um aluguel, e não vai para sítio algum, não vai para lugar algum. A renda aqui em Portugal ela é cara e com o valor da renda, vamos dar um exemplo, um apartamento de 600 euros que você paga a renda que é para outra pessoa. Se você for pagar uma prestação de 600 euros, você está comprando uma casa de luxo. É uma mansão. Então, assim... realmente vale muito a pena você investir no que é seu, você pagar algo que é seu do que você está pagando no arrendamento. Aí o povo vai dizer, você está fazendo isso só porque você quer vender imóvel e é o trabalho de vocês. Não por isso. A gente realmente quer que as pessoas tenham condições. A gente tá buscando isso para nossa vida. Eu faço questão de compartilhar. Mesmo que você não compre nem com a gente, compre com outras pessoas. Mas é realmente que você consiga realmente ter esse sonho, que realmente é um sonho, e de você deixar essa herança para os seus filhos. Eu acho que isso é um legado da cultura portuguesa que a gente realmente aprendeu, a gente tem enraizado isso na gente muito forte. Aqui em Portugal, se você tem 3 filhos, você deixa uma casa para cada filho seu. Eu acho isso lindo. Eu estou realmente tentando fazer isso, é o nosso projeto, grande projeto de vida para as crianças, é de deixar realmente esse legado e eu acho que pronto, eu quero que você consiga ter realmente isso para você, realizar seu sonho, né, bebê? Com certeza, porque o investimento imobiliário é a melhor coisa que você pode fazer, que é algo que só se valoriza, né? Ao contrário, por exemplo, de um carro que você investe, passado anos ele vai perder valor. Uma moto, um celular, você investe, vai perder valor. Agora uma casa não, uma casa valoriza, um terreno valoriza. Então, assim, é realmente algo que você tem que fazer, você deve fazer, né?
Pois é. Quem casa, quer casa. Casou, tem que comprar sua casa, como ditado. É como diz o ditado. Beleza? Se tiver faltando mais alguma informação, se tiver ficado com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode falar no Instagram do Mozão, Suelen Imóveis, né? @Suelen Imóveis. Sim, Pode chegar Suelen lá. Imóveis. Lá também tem um link para o WhatsApp. Então, se o WhatsApp é em relação a isso, né? De imóveis. Então, qualquer coisa, pode falar comigo pelo Instagram Suelen Imóveis. Pode falar também pelo WhatsApp do vídeo. É isso, o WhatsApp ele é direcionado, lembrando, assim, é importante ressaltar para pessoas que estão interessadas em compra e venda de imóveis, financiamento ou também para seguro imobiliário, tá? E pronto, falar com o Mozão vai tirar as dúvidas. Se ficar mais alguma coisa, chama a gente e vamos embora. Espero que tenha ajudado o máximo de pessoas possíveis. A gente, inclusive, tirou muitas dúvidas que nós tínhamos até hoje. Pois é. Né? E olha que nós trabalhamos com imóveis por mais de um ano ainda lá em Braga. E eu ainda tinha muitas E a gente dúvidas. ainda tinha muita dúvida. Conseguimos sanar Hoje realmente sanamos tudo e eu fiz questão de compartilhar com você e deixar essa informação para tentar ajudar o máximo possível de pessoas. Então deixa os comentários aí, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Sim. E a única coisa em torno que eu lhe peço é para você deixar esse like aí. Se não deixou até agora, já deixa aí, que ajuda bastante para o YouTube entender que esse vídeo é legal e entregar para mais pessoas. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá que tem vídeo todo dia, beleza? 18/2 no Brasil, 21/2 aqui em Portugal. Então, este foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.